A nova mesa da Comissão Mista de Orçamento vai ser instalada hoje à tarde. A comissão é responsável por analisar e mudar a destinação dos recursos públicos da União. Formam a Comissão Mista de Orçamento 31 deputados e 11 senadores. Eles são responsáveis por analisar propostas importantes para os cofres públicos do país. Neste ano, os parlamentares vão analisar 3 projetos de destaque. O da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviado pelo governo até 15 de abril e estabelece as bases para a elaboração do orçamento. O da Lei Orçamentária Anual, que prevê todos os gastos do governo para o ano seguinte. E o Plano Plurianual 2012-2015, um planejamento estratégico para os próximos anos. Também cabe à comissão fiscalizar a execução do orçamento. Durante todas essas discussões, os parlamentares apresentam emendas aos projetos do governo. A análise exige várias reuniões. Muitas vão até de madrugada. O governo está finalizando a negociação para a escolha dos nomes dos parlamentares que vão conduzir o processo orçamentário. A repórter Mariana Pschitke tem mais detalhes. Mariana, quais nomes da mesa diretora da Comissão Mista de Orçamento já estão definidos? Adriana, já está definido o presidente da comissão, que vai ser o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Desses 3 destaques da comissão esse ano, projetos importantes do governo, já estão definidos 2 relatores. Do orçamento, que vai ser o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e do PPA, que será a senadora Gleisi Hoffmann, também do PT, do Paraná. Falta definir o relator desse terceiro projeto, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o primeiro a ser analisado ao longo do primeiro semestre do ano. 2 partidos, o PP e o PR, disputam o cargo e algum deles deve ficar com a relatoria da LDO. Eu vou conversar agora com o deputado Dilceu Esperafico, que é do PP do Paraná, integrante da comissão este ano e já foi integrante em outras legislaturas, né, deputado? Qual que é a sua expectativa para a reunião de hoje e os trabalhos da comissão? Bem, a reunião de instalação da comissão do orçamento é fundamental, onde que serão conhecidos os relatores, o nosso presidente e, de modo geral, começar a trabalhar em cima de 3 grandes projetos, LDO, PPA e a Lei Orçamentária do ano. Nós vemos como muito importante os 3 fatores, mas a Lei Orçamentária do ano, esse ano nós temos que dar um trabalho e um destaque muito especial, porque no ano que passou fizemos um orçamento e tão logo na sua promulgação já houve um corte de 50 bilhões. Isso não é possível, tem que vir do governo um orçamento mais enxuto, um orçamento mais consciente, para que a comissão possa, dentro daqueles valores, fazer as suas emendas, os remanejamentos e sim colocá-lo em prática no ano seguinte. Por isso nós temos que começar a estudar a possibilidade de um orçamento impositivo, porque é muito ruim um parlamentar fazer uma emenda para um estado, para um município ou para uma grande obra e depois disso ficar contingenciado ou pior, às vezes vetado pelo governo federal. Então nós queremos trabalhar muito conscientes e concisos para que o orçamento desse ano seja mais real possível, para que não decepcione ninguém no nosso país. Agora, deputado, o Executivo alega que manda um projeto com base em números dos técnicos deles e que chega aqui no Congresso, muitas vezes o projeto é inflado por novos estudos técnicos. Como fazer para isso não acontecer? E esse orçamento impositivo, toda vez que se discute isso, há muitos anos se discute isso, o porquê dessa vez poderia entrar em vigor? Bem, o problema é o seguinte, não é que ele é inflado, ele é remanejado. A prova é que ele não é inflado porque todos os anos vem depois remanejamentos, projetos de lei complementares em cima de recursos extraordinários do superávit de arrecadação. Se nós temos superávit de arrecadação, temos dinheiro para fazer cumprir o orçamento que foi estipulado aqui pelo Congresso Nacional. Então tem que ter uma consciência mais tranquila de que exatamente prever antecipadamente todas as despesas que o governo federal pretende fazer, para que depois não precisa fazer tantos remanejamentos e também tantos créditos especiais para algumas coisas específicas do governo federal. Deputado Dilceu, o jornal Correio Brasiliense traz hoje uma notícia sobre concursos públicos relacionada ao orçamento da União e aos cortes. Canetada torna oficial a suspensão de seleções na administração federal, na tentativa de provar ao mercado financeiro
que é capaz de cortar gastos e conter a escalada dos preços, o governo Dilma Rousseff oficializou o cancelamento de concursos públicos e de nomeações e colocou na berlinda ao menos 12.413 vagas distribuídas entre seleções previstas e já realizadas. Portaria assinada pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, no Diário Oficial da União de ontem, suspendeu por tempo indeterminado os efeitos de publicações anteriores que autorizavam a realização de certames ou o preenchimento de cargos na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Deputado, quais outras medidas podem ser anunciadas para ajudar a conter os gastos públicos? Bem, essa medida que a presidente Dilma tomou, eu acho ela correta. Se nós não temos recursos para novos investimentos, não temos recursos também para novos pessoais. O que nós precisamos é uma reforma administrativa, talvez um remanejamento de pessoal, parar de criar ministérios. Temos aí com tantos ministérios que às vezes não tem função específica. Por quê? Porque foi criado o ministério, precisa um monte de funcionários e na realidade não tem depois recursos para executar o projeto, o programa desse ministério. Então é preferível não criar novas ações e pôr em prática aquelas já existentes. Eu acho que o remanejamento de pessoal seria suficiente para cobrir todos esses cargos que o governo precisa nesse momento. Deputado, para o telespectador entender, qual que é a importância da comissão de orçamento, visto que o senhor estava reclamando aqui, que muitas vezes a comissão discute projetos e depois, no ano seguinte, o executivo contingencia as verbas aprovadas no Congresso? Bom, a lei orçamentária ela é específica do Congresso Nacional. Então eu acho que o Executivo tem que ter um pouco mais de respeito com o Congresso Nacional. Aqui estão representados parlamentares de todos os recantos do Brasil, de todos os estados brasileiros, senadores e deputados. Cada um sabe e vê na sua região, no seu estado, no contexto do Brasil, as necessidades. Então, obras que às vezes não estão na prioridade do governo, mas estão na prioridade dos estados, dos municípios, e é por isso que a importância do Congresso Nacional no orçamento é fundamental. Então, nós queremos sim discutir com o Executivo para que, em conjunto, possamos achar aquilo que é mais importante para o Brasil. Nós temos aí obras fundamentais. O nosso país tem uma infraestrutura logística muito ruim. Está crescendo, está produzindo, principalmente no setor da agricultura brasileira, estamos com grande produção, mas a logística de transportes, tanto de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, é deficitária. Então nós precisamos sim fazer com que os recursos do governo federal sejam direcionados para essas obras para que o desenvolvimento do Brasil seja integrado. Senão nós vamos ter em alguns estados brasileiros grandes produções e que elas irão se perder por não ter possibilidade de chegar aos portos para a sua exportação. O progresso do Brasil vem atrás desse grande desenvolvimento logístico que o Brasil precisa. Rodovias, ferrovias e principalmente portos que estão hoje muito deficitários. Deputado, após a instalação da mesa diretora, que acontece hoje à tarde, quais os próximos passos da Comissão Mista de Orçamento em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária e ao Plano Plurianual? Bem, nós vamos receber do governo a base, tanto da lei orçamentária como do PPA, da LDO e assim por diante. Em cima de cada uma dessas leis, nós estaremos debatendo, discutindo e fazendo as correções, os remanejamentos e as emendas necessárias. Por isso que existe a Comissão de Orçamento, porque é nela que nós vamos poder efetivamente dizer aquilo que o Brasil precisa, aquilo que o Brasil quer. Por isso que há necessidade, sim, de uma interação entre o Executivo e o Congresso Nacional. Por isso nós teremos audiências públicas com o Ministério do Planejamento, com vários ministérios, para que juntos nós possamos sentir a necessidade do governo, mas também levar para o governo as coisas importantes para o nosso país. Então os passos serão analisar de item por item, fazer a conclusão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do PPA e depois da Lei Ordinária do ano. Deputado Dilson Esperafico, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Adriana?